Olá, tudo bem? Eu me chamo Nelise Malman e faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Com essa videopalestra, quero convidar a todos nesse momento para uma pausa na sua rotina, no seu dia a dia, neste ano tão doloroso que estamos vivendo, as dificuldades, a pandemia, desemprego, as perdas, tantas coisas que estamos vivenciando a nível mundial. E por isso eu te convido para que agora, nesse instante, você possa se conectar com a espiritualidade maior. Feche os olhos, eleve o seu pensamento a Deus e a Jesus, aos nossos anjos da guarda, mentores, guias espirituais. Nesse momento de olhos fechados, que você possa agradecer, que possamos juntos agradecer nesse momento pelas nossas vidas, pelo ar que entra em nossos pulmões, pelo nosso coração que bate, pela nossa mente que está inquieta, que está angustiada, que tem medo, e que nesse momento possamos ser gratos por tudo aquilo que somos, que temos, pelos nossos familiares, pela nossa saúde. E se estamos sofrendo, pedimos a Deus que nos ampare, nos abrace nesse momento, nos conforte, nos dê forças, sabedoria e discernimento para que possamos seguir em frente. Pedimos também à espiritualidade maior que, com a leitura do Evangelho de hoje, os nossos corações possam entender aquilo que viemos fazer neste planeta tão maravilhoso, criado para a nossa evolução. E que essa luz que nesse momento recebemos, que estamos sendo amparados, possa irradiar a todos os lares daqueles que amamos, nossos entes queridos, nossos bichinhos de estimação, a nossa natureza, o nosso querido planeta e especialmente aos nossos irmãos que estão nos hospitais ou estão sofrendo as inúmeras angústias que nós temos das provações nesse plano de provas e expiações o qual vivemos. Que assim seja, fizemos a nossa prece inicial e amparados pelo nosso querido São Francisco de Assis, que é o mentor da nossa casa, do Centro Espírita Luz da Esperança, que possamos iniciar então a palestra de hoje, refletir e termos a sabedoria, que possamos esclarecer aquilo que ainda não conseguimos esclarecer e que possamos evoluir. O capítulo de hoje é o capítulo 10, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo extraído do Evangelho segundo o Espiritismo. E o trecho que eu escolhi para leitura e reflexão é o trecho que diz: Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E, fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse:
aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, Jesus abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não peques mais. João capítulo 8, versículo 3 a 11. Nesse ano tão difícil que nós estamos vivendo, entre as dificuldades que a pandemia nos impôs, nós estamos vendo a todo instante o julgamento, né, dos nossos semelhantes. As pessoas, a gente vê nos noticiários sendo mortas, assassinadas, praticamente apedrejadas, tal qual na época de Jesus, em que a mentalidade humana era muito, muito mais primitiva. Isso sempre aconteceu. O que nós temos hoje é a nosso favor para que possamos refletir sobre são as tecnologias, não é mesmo? Tudo que sempre aconteceu agora apenas está sendo filmado. E isso vem trazendo à tona, como eu costumo dizer, uma das coisas que a pandemia e a tecnologia nos ajuda a registrar, é que vem à tona, com todo esse turbilhão de coisas que vem acontecendo, o melhor e o pior do ser humano. Porque nós não somos somente bons ou maus, nós temos esses dois elementos dentro de nós. O convite que Jesus nos faz a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece as suas parábolas, é o da evolução, o do quanto nós precisamos olhar para nós mesmos antes de olharmos para os nossos semelhantes e os julgarmos. Nós sabemos que com tudo que vem acontecendo, muitos de nós pensamos: mas isso aconteceu porque ele mereceu ou ela mereceu. Essa pessoa estava pedindo para que acontecesse esse crime com ela, essa violência, para que, nós jogamos as pedras. Muitas vezes nós não estamos lá praticando o ato em si, mas nós estamos em pensamento, julgando os nossos irmãos. Isto, claro, mencionando fatos extremos, pois tem fatos do nosso dia a dia que nós atiramos pedras nos nossos irmãos, nos nossos semelhantes, sem avaliar a nossa conduta, sem avaliar que todos nós estamos aqui nesse planeta tentando evoluir, que todos nós temos pecados. Pecado no sentido de que todos nós cometemos erros, todos nós temos nossas falhas, nossas mazelas humanas. Só que nós nós preferimos apontar o dedo para o outro do que ter que olhar para nós mesmos. É muito mais fácil julgar, é muito mais fácil atirar a pedra. Com tudo que nós estamos vivendo, se nós não pararmos para olhar para os nossos semelhantes com mais amor, com mais doçura, gentileza, que está faltando muito nesse nosso mundo, se nós não pararmos para praticar o perdão, o auto-perdão, a caridade, a compaixão, nós não vamos entender nada mesmo do que está acontecendo. Nós estamos vivendo um ano que nos virou de cabeça para baixo. Talvez não seja o único das nossas vidas, né? Talvez nós já tenhamos vivido muitas coisas que nos viraram de cabeça para baixo, mas esse ano nós vivemos isso a nível de coletividade, a nível de sociedade.
E nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos praticar o perdão, que é bem difícil. Eu também já vivi isso na pele. Porém, o que nós sentimos ao praticarmos o perdão é uma sensação de paz, de tranquilidade, e que nós merecemos isso, e os nossos irmãos também merecem. Por que não? Eles nos fizeram o mal? E quantas vezes nós fizemos o mal a alguém, muitas vezes sem nos darmos conta? Ou se não fizemos o mal, sempre praticamos o bem, nós estamos numa caminhada evolutiva, onde nós não podemos ir sozinhos. Nós precisamos estender a mão, inclusive para aqueles que nós consideramos inimigos. Somos todos seres humanos, somos espíritos reencarnados na Terra para evoluirmos, e o nosso planeta passa por uma fase de regeneração. Se nós não nos apoiarmos uns nos outros, dificilmente sairemos dessa fase. Estamos adentrando o mês de dezembro do ano de 2020, um mês para renovarmos as esperanças, embora as estatísticas, os fatos nos mostrem que tudo está bem difícil. Então, queridos e queridas, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos respeitar regras de protocolos de segurança, precisamos fazer o uso da máscara ainda, fazer o uso do álcool gel, do distanciamento. Precisamos nos cercar de afeto mesmo à distância, porque isso é cuidado, isso é amor, isso vai ajudar o nosso planeta a passar por essa fase com sim, com dor, com dificuldades, com algumas perdas, mas nós tendo em mente que o mundo não é, né, a vida não é somente esta física do planeta Terra, a qual conhecemos, e sim que existe um mundo espiritual. Nós temos a certeza de quem partiu porque era o momento. Claro que o fato de ser o momento de partirmos não significa que não tenhamos que ter cuidado. Autocuidado, cuidado com o outro, gentileza, perdão, seguir os protocolos certinho. Porém, todo mundo que seguiu esses cuidados e que por algum motivo vem ao desencarne, vamos pedir por estes irmãos, vamos pedir por esses espíritos que encontrem a paz e o seu caminho. Deus sabe o que cada um de nós merece, precisa viver. E nós é que precisamos aprender, nós é que precisamos mergulhar em nós mesmos, no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima. Nós precisamos mergulhar na nossa alma e saber o que precisamos para as nossas vidas. Nesse momento, vou finalizar essa reflexão e convido a todos a ler este capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Leiam, façam suas preces, suas reflexões. Vamos unir nesse momento nosso pensamento para que possamos unir o nosso pensamento na esperança e não na desesperança, na fé e não no medo. Nós precisamos vibrar em outras sintonias e não na sintonia do medo, do desespero, do julgamento. Vamos vibrar na fé, no amor, na tranquilidade, na paz. Se juntos todos nós começarmos dia após dia, mentalizarmos, vibrarmos energias melhores, nós vamos conseguir superar esses desafios. Nós vamos conseguir fazer com que a humanidade avance nessa fase difícil que estamos vivendo.
Vamos em busca de tempos melhores. Nós precisamos fazer a nossa parte. Assim, então, convido a todos para finalizarmos essa videopalestra com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou, que talvez muitos conheçam, alguns não conheçam, não tem problema. O importante é nos conectarmos com cada palavra proferida. Vamos lá? Fechando os olhos, então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece querida, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja.